Abra sua Bíblia, Gênesis 8, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Depois nós vamos para Gênesis 29, vamos meditar do 15 ao 25. E depois nós vamos para Gálatas. Prontos? Preparados? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Maior reverência possível, maior temor. Esqueça tudo. Traga o Espírito para a igreja. Mantenha teu Espírito aqui. E ouça. Não ignore, porque talvez você já esteja vivendo algo que nós vamos falar nesta noite. Pode sentar os obreiros. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, diga comigo, plantio e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. 29. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua filha, sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel?
por que você me enganou? Diga comigo, volta um pouquinho. Diga comigo, eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Eu comecei, talvez essa seja, o primeiro versículo seja uma das coisas mais importantes e reais que vivemos hoje. A lei do plantio e da colheita. A lei do plantio e da colheita. Para quem? Preste atenção que eu não estou te contando simplesmente uma história bíblica, tá? Hoje nessa referência eu posso esclarecer a vida de muitos. Vem à tona aqui o que aconteceu na vida de muitos, ou o que está acontecendo, ou o que pode vir a acontecer. Quem conhece a história de Jacó, sabe que Jacó, inclusive, o próprio nome dele tem um significado que não é bom. O próprio nome. Jacó significa suplantador, enganador. E infelizmente isso não é só um nome, não era só um nome, isso estava dentro dele. Jacó, ele enganou o pai, Jacó enganou o irmão, Jacó mentiu, Jacó traiu, Jacó semeou algumas sementes, das quais lhe renderam algumas colheitas futuras. Quando ele saiu e chegou nesse lugar, ele saiu de uma maneira, ele não saiu de uma maneira reta, ele não saiu pela porta da frente, ele saiu com um espírito e chegou no outro lugar com o mesmo espírito. Quando você sai de um lugar com um espírito, você entra no outro lugar com o mesmo espírito. Quando você sai de um lugar, quando eu digo um lugar, não é simplesmente sair de um lugar, transferindo para hoje, você pode sair de um trabalho, você pode sair de um relacionamento, você pode sair pelas portas do fundo, não pela porta da frente, pela porta do fundo. E sair pela porta do fundo é sair de forma ilícita, é sair não de uma forma reta, idônea, sincera, honesta. E com o mesmo espírito você entra no outro lugar. Ele mentiu, ele enganou o pai, enganou o irmão, mentiu para o pai, mentiu para o irmão, e com essa atitude ele teve que sair fugido para uma outra terra. Ele enganou, mentiu, trouxe consequências, teve que sair e foi para uma outra terra. Parecia que ele chegaria naquela terra e tudo estava apagado. Não haveria nenhuma consequência. Pelo contrário, ele chegou naquela terra com aquele mesmo espírito que ele havia saído da outra. Ele saiu
Ele chegou àquele lugar com o mesmo espírito que ele havia saído do outro lugar. Ele se apaixonou por uma mulher. Ele foi trabalhar para o pai dessa mulher. E ele trabalhou 7 anos. 7 anos por amor, trabalhou de graça por amor àquela mulher. A ansiedade e o desejo dele era tão grande de estar com ela, que a Bíblia diz que aqueles 7 anos lhe pareceram poucos dias. E após trabalhar arduamente para obter aquilo que almejava, desejava, quando chegou o momento que ele disse: eu cumpri os 7 anos, me dê a minha esposa. O que aconteceu? Ele foi enganado. Por quê? Porque ele foi um enganador. Ele foi enganado e trabalhou 7 anos para receber algo, e trabalhou 7 anos de graça para alcançar aquilo que almejava, e não recebeu aquilo que almejava. Foi enganado. Quando ele foi cobrar: o que você fez? O pai dela inventou mais uma mentira, porque isso não era verdadeiro e não foi o combinado. Aqui não tem esse costume. Se fosse, então teria falado antes. Não posso fazer, tem um costume. Então você vai trabalhar primeiro e eu te dou a filha mais velha, e depois você trabalha e eu te dou a outra. Não, mais uma vez enganar, mentir. Como ele mentiu, mentiram para ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos, para alcançar, conquistar, obter aquilo que era o seu grande sonho. A mulher amada trabalhou 7 com mais 7, 14. 14 anos se passaram. 14 anos. Quando ele cumpriu os 14 anos, ele disse: está na hora de eu cuidar do que é meu. Eu vou cuidar do que é meu. E tem aquela passagem que nós pregamos recentemente, que o seu sogro e patrão disse: não, trabalha para mim e determina aí o teu salário e eu vou te pagar. E aí ele determinou algo pela fé, mas quantas vezes o salário dele foi mudado? Quantas vezes? 10 vezes. Quantas vezes foi mudado? Quantas vezes ele foi enganado? 10 vezes. Por quê? É isso que muitos ignoram. Você quer boas colheitas para a tua vida? Isso não é uma conversa de pastor, uma conversa de igreja, porque muitos hoje estão colhendo aquilo que plantou aí para trás. Muitos mentiram, enganaram, iludiram, não foram honestos, não foram leais, e colheram mentira, engano, desonestidade, deslealdade. Muitos traíram, foram traídos, ou estão sendo traídos. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós temos plantado ou que estamos plantando agora. Nós precisamos estar atentos, porque nós queremos fazer boas colheitas. Volta no último versículo que estava aqui. Diz assim, não, por favor, lá em Gálatas. Leia isso aqui comigo. Diga comigo: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear,
Completa você. Não se deixe enganar. Tem outra tradução que diz assim: não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. A gente pode tentar fazer de tolo qualquer pessoa, pode tentar enganar qualquer pessoa, pode tentar ludibriar qualquer pessoa, mas de Deus não. Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Amém? Por isso, Deus trabalha para o quê? Deus trabalha, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela vai se cumprir. As pessoas ignoram a palavra, como se com elas fosse diferente. Com ela, só a parte boa vai se cumprir. A parte que nos traz consequências, não, essa aí vai passar despercebido. Hoje, infelizmente, as pessoas estão o mundo vive, e muitos cristãos vivem, um versículo que diz: o meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. Nós precisamos estar atentos, nós queremos grandes coisas, o Senhor fez por nós, grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo, grandes coisas o Senhor quer fazer na vida do seu povo. Só que nós precisamos entender que ser realmente, fazer parte desse o meu povo, que está colhendo ou realizando boas colheitas, se eu quero fazer boas colheitas, eu tenho que aprender a fazer boas semeaduras. Cada atitude é uma semente, cada palavra é uma semente, da qual eu mesmo vou colher. Palavras e atitudes são sementes. Palavras e atitudes são sementes. Palavras e atitudes são sementes que vão me gerar colheitas. E se eu estou ignorando, eu não quero, o que eu quero colher? Eu quero colher, isso é simples, lei da semeadura. Você quer colher respeito? Plante respeito. Você quer colher fidelidade? Plante fidelidade. Você quer colher lealdade? Plante lealdade. Você quer colher bênçãos? Plante bênçãos. O que você tem plantado, tanto na sua vida, nos relacionamentos, no relacionamento com pessoas, negócios, o que você tem plantado espiritualmente é o que você vai colher. O que você não quer para você, você não pode plantar na vida do outro. Aquilo que você não quer que façam com você, você não pode plantar na vida do outro. Aquilo que você não quer que faça a nenhum dos seus, não faça a nenhum dos outros. Quando eu digo dos seus, eu estou dizendo quem é pai, quem é mãe, quem tem a sua família. Se você não quer que toquem na sua família, não toque na família dos outros. Não quer que toque nos seus filhos, não toque no filho dos outros. Se você não quer que as pessoas te traiam, não traia ninguém. Se você não quer que as pessoas te desrespeitem, não desrespeite. Ah, mas eu não desrespeitei ela. Se você fala nas costas, você vai colher pessoas falando nas suas costas. O que nós queremos colher? Isso é sério. Isso é sério. Porque quando olhamos, não se deixe enganar.
isso não, ninguém está vendo. Deus está vendo. Isso ninguém vai ficar sabendo. Deus está sabendo. Era melhor que os outros soubessem. Deus está sabendo. De Deus não se zomba. E está dizendo assim: não se engane ou não se deixe enganar. Se nós queremos, nós precisamos aprender uma coisa: aonde eu estou, eu tenho que sair pela porta da frente. Aonde eu estou agora, se eu quero que seja a bênção do lado de lá, então eu tenho que sair pela porta da frente. E como é sair pela porta da frente? O mundo ensina as pessoas, infelizmente, a pagar o mal com mal, ou retribuir o mal com mal, dente por dente, olho por olho, dente por dente. A Bíblia, o mundo nos ensina a ser egoístas. Não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo. E a Bíblia já nos ensina a nos preocupar com o outro, e não desejar ao outro aquilo que eu não quero para mim. Eu não posso causar dor e sofrimento em alguém, porque antes de mais nada eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não gostaria de estar sentindo o que ela está sentindo. Eu não gostaria de ser decepcionado como eu estou a decepcionando. Eu não gostaria de ser traído como eu estou sendo traído, ou de como me traíram. Amém, pessoal? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou outra tradução, quem semeia na carne, vai colher destruição. Por isso que eu tenho que analisar como eu estou semeando. Por isso que sempre cai aquela colocação, né? A minha carne tem vontade de fazer algo. O meu homem, o meu lado humano, tem vontade de agir de forma humana. Mas eu não vou agir de forma humana. Eu vou agir de forma espiritual. Eu não vou agir na carne, eu não vou semear na carne, eu vou semear no Espírito. Por quê? Porque se eu semear na carne, eu vou colher destruição. Se eu semear no Espírito, eu vou colher vida, e vida eterna. Amém? Amém, pessoal? Sabe aquela frase que todo mundo fala assim, é comum lá fora: aqui se faz, aqui se paga? É verdade. Aqui é verdade. Aqui se faz, aqui se paga, sim, parte. O que se planta, começa a colheita aqui, depois conclui. E sabe por que Deus trabalha dessa forma? O que eu estou trazendo aqui, o sermão que eu estou trazendo aqui, é um sermão um pouco estranho para as pessoas que estão lá fora. Não pode soar de forma estranha a você, mas é muito estranho, porque quando nós falamos, não, eu só estou me defendendo, nem sempre é o que Deus quer que eu faça. Minha é a justiça, diz o Senhor. Eu só estou me protegendo. Não, de repente a sua forma de se proteger vai fazer com que você semeie na carne. Não é o que Deus quer que você faça, da forma que Deus quer que você faça. Eu preciso analisar. Você quer que as pessoas te respeitem? Respeite. Você quer que as pessoas tenham
bons sentimentos em relação a você, então tenha bons sentimentos, trabalha isso, para que você tenha bons sentimentos em relação às pessoas, que as pessoas falem bem a seu respeito, te abençoe e abençoe as pessoas. Você quer que as pessoas sejam honestas com você? Você quer colher honestidade? Então semeie honestidade. Você quer que as pessoas sejam leais a você? Então semeie lealdade. Ah, bispo, eu tenho colhido um monte de coisa. Então, eu preciso analisar se eu tenho sido leal, se eu tenho sido honesto. O que eu estou plantando? Eu tenho plantado mais na carne ou estou plantando no espírito? Quando vem a colheita, ninguém gosta, mas nós ignoramos o que estamos plantando. Quando chega a colheita, ninguém gosta de fazê-la. Você fala, não quero colher isso. Mas é muito bom quando chega, ou quando quer chegar uma colheita, e você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu não plantei para essa colheita. Eu tenho plantado para boas colheitas, eu tenho plantado para colher bênçãos, eu tenho plantado para colher vitórias, eu tenho plantado fidelidade, eu tenho plantado lealdade. Há 10 anos atrás, 10 anos não vou entrar em detalhes, porque talvez tenha pessoas aqui que eu não quero expor situações, mas aproximadamente 20 anos atrás, eu estava fazendo um curso, e um dos instrutores, a minha esposa estava comigo na época, e ela estava fazendo esse curso junto comigo, e um dos instrutores daquele curso, talvez por nos ver, e já vivíamos uma fé e nosso próprio relacionamento, talvez chamou a atenção dele, e ele começou a se aproximar, e ele queria conversar, ele queria desabafar, e ele disse, eu estou tentando me recuperar de uma perda de uma situação muito difícil, muito terrível que eu vivi, e aí começamos a conversar, e aí ele foi contar a história. Ele era casado, amava a sua esposa, fazia tudo por ela, e o desejo dela foi começar a fazer uma faculdade, se formar, e ele apoiou, pagando a faculdade dela, lutando para dar tudo, fazer tudo que ela desejava, tudo. E de repente ele começou a perceber uma mudança no comportamento dela, e os horários, começaram a mudar os horários e etc. E um dia, ele muito incomodado, ele resolveu ir investigar isso de perto. E aí, terminou o horário da faculdade, todos os carros foram embora e o dela continuou ali. E ele ficou aguardando. De repente ela veio, encostou e saiu de dentro de um outro carro. Aquilo desestabilizou ele. Ele, na época, ele disse, eu fiquei tão desesperado que eu fiquei cego, eu subi no carro, eu sapateava no carro, eu queria matar, eu queria... Enfim, resumo da história. Ela estava tendo um relacionamento com a outra pessoa, traindo ele, e o casamento terminou ali, realmente terminou ali. Ela foi
e deu sequência no relacionamento com essa outra pessoa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse caso chegou a mim 10 anos depois. Nessa época eu não era pastor, eu tinha minha profissão, inclusive nessa época o curso que eu estava fazendo era um curso para tirar o brevet, curso piloto. E aí eu conheci a pessoa que foi o relacionamento dela, o que fez parte dessa situação para que esse relacionamento, esse casamento chegasse ao fim. 10 anos, passaram-se 10 anos. Acabou, o casamento acabou ali, o rapaz, ele passou aproximadamente 9 meses para conseguir retomar a vida dele, para se recompor e etc. E eles seguiram, passaram-se 10 anos. 10 anos. 10 anos a situação se repetiu, agora se repetiu com ambos, né? Porque com quem ela traiu 10 anos após, ela também fez a mesma coisa. Ela fazendo a mesma coisa, a colheita veio num grau muito mais intenso, muito pior, muito mais grave, porque ele se desestabilizou, ele ficou cego e ele quis fazer a justiça com as próprias mãos, e nessa situação ele praticou 2 crimes, e posteriormente nós o acompanhamos no trabalho que a igreja realiza dentro da cadeia. A vida dela destruída, a vida dele destruída, prejudicou muita gente, as famílias, e aí o que vem à tona? Foi feito um plantio há 10 anos, algo que começou errado, algo que foi conduzido da forma errada, doa quem doer, estou pouco me importando com o sentimento do outro, egoísta, eu não quero me preocupar, eu tenho que preocupar comigo, tenho que preocupar comigo, com a minha felicidade. Não é bem assim. Eu tenho que preocupar com o que é certo. É certo? Porque eles se uniram achando que ia ser mar de rosas e seriam felizes. E 10 anos após, veio uma colheita terrível. Uma colheita que trouxe um prejuízo terrível, que literalmente destruiu suas vidas. E hoje eu acompanho, diz que não ia entrar muito em detalhe, porque eu acompanho a família, que a família está aqui comigo. Hoje a família está aqui comigo. Mãe, filhos e etc. está aqui na igreja. Eu não os conhecia há 20 anos atrás. Hoje eu os conheço. Eu só ouvi a situação há 20 anos atrás. Hoje eu os conheço. Então, aonde eu quero chegar? Nós precisamos. Aí a pessoa poderia falar assim: mas por que tudo isso aconteceu? Não, precisa estar atento o que eu estou plantando. Que semente eu tenho semeado? Porque aquilo que eu tenho semeado, errar todos nós erramos. Agora tem erros que nós fazemos lúcidos, conhecendo, sabendo o que é certo, sabendo que o que Deus desaprova, o que Deus não vai aceitar, e continuamos semeando, continuamos naquela mesma postura, naquela mesma atitude. Não vai dar certo. Amém? Ô bispo, por que o senhor está falando, pregando sobre isso? Porque eu sou sincero, eu tenho dito isso. Eu quero te ensinar uma fé que funciona.
É uma fé que funciona. Nós temos promessas lindas, maravilhosas, mas eu preciso, antes de mais nada, Deus não está preocupado se eu falo. Tem pessoas que às vezes ele diz assim: eu falo tanto de Jesus. Ele não está preocupado que você fale dele. Ele está preocupado que você viva a palavra dele. Se você viver a palavra dele, é automático. As pessoas vão ver que você é de Jesus. Isso vai ser espontâneo na sua maneira de viver, de falar. Às vezes as pessoas acham que falar de Jesus já basta. Eu falo de Jesus, eu evangelismo. Desculpa, posso ser sincero? Tem que ser sincero, né? Tem gente que é melhor não falar de Jesus, porque as suas obras envergonham Jesus. Então é melhor não falar de Jesus. É melhor não falar de Jesus, é melhor não ter um adesivo no carro, é melhor não ter, porque aí vai gerar escândalo. Jesus está preocupado que nós venhamos viver a palavra, dar bom testemunho. Bons testemunhos, boas atitudes, integridade, retidão, honestidade, seriedade, plantar na vida do outro aquilo que eu quero que plantem na minha, fazer ao próximo aquilo que eu quero que façam comigo, porque Jacó foi muito abençoado pelo Senhor, só que 14 anos da vida dele, ele não construiu nada, foi enganado. 14 anos da vida dele. Depois, quando chegou o momento agora de zerar a vida dele, o Senhor até mudou o nome dele, disse: você não vai chamar mais Jacó, agora você não vai chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Estou mudando até teu nome, porque nem o teu nome você vai carregar, você vai se chamar Israel, porque até agora você é o enganador, até agora você é o suplantador, até agora você fez do teu jeito, na força do teu braço. E aquilo que ele plantou, ele colheu. Era Jacó. Deus tinha um propósito com ele, mas ele colheu. Amém? Então, nós precisamos estar atentos e levar isso com muita seriedade. Tratar isso com muita seriedade. Nós precisamos estar atentos nos mínimos detalhes. Eu conheci eu atendi, posso falar, tá? Eu posso falar para te orientar. Eu conheci, há pouco tempo, eu atendi um senhor que a vida inteira ele traiu a esposa dele nunca o traiu, só que, o que aconteceu? Ele chorou igual criança diante de mim, igual criança, de soluçar. Sabe por quê? Porque o genro dele estava fazendo com a filha dele aquilo que ele fazia com a esposa. Ele não colheu da esposa, mas agora estava doendo mais, porque ele estava se vendo no genro. O genro estava fazendo com a filha dele aquilo que ele fez com a esposa uma vida toda. Então eu não quero isso. E como é bom nós levantarmos a cabeça e dizer: Senhor, eu não tenho plantado para isso. Senhor, eu tenho plantado retidão. Senhor, eu tenho plantado no Espírito, eu tenho plantado fidelidade, eu tenho plantado obediência, eu tenho plantado amor. Senhor, eu tenho plantado. O Senhor sabe que eu não tenho plantado para isso. Eu tenho plantado para boas colheitas. Amém, pessoal? Isso faz de nós. Mas quem semeia para o Espírito ou no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Nós colhemos também no Espírito, e no Espírito é uma vida abençoada em todos os sentidos, porque todas as promessas, quando Jesus disse assim: é necessário nascer de novo, todas as promessas bíblicas é para o nascido de novo. É quando nós nos tornamos novas criaturas, novo homem, nova mulher, novo caráter, novo espírito. Eu não posso ignorar o que Deus tem falado comigo. Eu não posso ignorar. Eu não posso ignorar, porque se nós analisarmos algumas colheitas que nós já fizemos, se a gente parar
e analisar profundamente, nós chegamos à conclusão que também fizemos alguma coisa semelhante. Plantamos algo semelhante lá atrás. Entende? Amém? E não só, se eu ignoro o que Deus tem falado comigo, Deus fala conosco, Deus nos orienta. É aquilo que eu sempre digo, né? Ainda que ninguém falasse que você está errando, o Espírito fala com você. Não tem gente, ninguém nunca me falou isso. Tem gente, você sabia que muitos serão julgados pela sua consciência? Você sabia disso ou não? Não? Então eu vou te dizer, tem gente que diria assim, naquele dia tem aqueles que poderiam dizer assim, eu nunca aprendi. Aprendeu, porque eu vou te julgar pela sua consciência, porque eu falei com você a sua consciência. Tem coisas que ninguém precisa chegar e dizer assim, isso que você está fazendo é errado, porque o Espírito fala à nossa consciência, o Espírito fala aos nossos ouvidos, nós sabemos que é errado, nos acusa, o Espírito se comunica com o nosso Espírito, e é por isso que nós não podemos ignorar, porque aquilo que Deus está falando conosco é para nos dar um livramento, e muitas vezes nós ignoramos. Você já viu aquela situação que muitas vezes você fala assim, parecia que, nossa, tinha algo dentro de mim que falava que ia estar errado. Às vezes acontece assim, às vezes fala ao teu ouvido, usa alguém para falar. Deus tem inúmeras formas de falar. Ele fala do altar, fala através de pessoas como eu, fala através de pessoas que talvez não tenham um acesso, ou não seja uma pessoa que você julgaria ser espiritual e etc. Mas pode falar através de uma criança, pode falar ao seu ouvido, pode falar à sua consciência. Deus tem inúmeras maneiras de falar, mas Ele fala. Amém? E nós precisamos parar para ouvir. Nós precisamos parar para ouvir. O que nós estamos plantando? Porque enquanto existir a terra, vai prevalecer a lei da semeadura e da colheita, do plantio e da colheita. Eu não quero colher nada negativo, então não posso plantar nada negativo. Eu quero ter boas colheitas, então eu vou plantar. E aí isso aqui nós podemos puxar para todos os lados, para todos, para todas as áreas, Então sempre que você tiver que sair de algum lugar, saia pela porta da frente, saia de cabeça erguida, não saia pela porta dos fundos. Entende o que eu quero dizer? Saia de maneira correta, saia de maneira idônea, saia de maneira reta, não saia pela porta do fundo, para você chegar no outro lugar com o mesmo espírito. Você vai chegar no outro lugar com o mesmo espírito, e o que você está plantando é o que você vai colher. E lembre-se sempre que nos teus momentos você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu não estou plantando para isso. Senhor, eu não plantei para essa colheita, o Senhor sabe disso. Eu estou plantando para ter colheitas de bênçãos, de vitórias. Amém? Então, sempre se preocupe com isso. Não fale dos outros, não roube, não engane, não traia, porque tudo que a gente semeia é o que a gente vai colher. Quer ser respeitado? Respeite. Não quer que falem de você? Não fale dos outros. Não quer que ninguém desconfie de você? Não viva desconfiando dos outros. Não viva.
Seja uma pessoa idônea, dirigido pelo Espírito de Deus. Semeie no Espírito. Muitas vezes a carne grita e quer que você semeie na carne. Não semeia na carne, semeia no Espírito, porque você vai colher no Espírito. Amém? Fique em pé, por favor.